Amém? Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos dar início a esse culto. Já convido o nosso irmão Sérgio e a irmã Célia para conduzirem a oração. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Meu Deus, Deus, Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é santo, ó Pai, e a sua benignidade ela dura para todos sempre. Oh Deus, no seu nome que nós iniciamos este culto nesta noite, desde já convidando para que o Senhor tome o seu lugar aqui nesta casa, Senhor. Tome o seu lugar nesta reunião, Senhor, falando em cada coração aqui presente ou representado. Que cada lar, ó Pai, cada família, cada casa, aonde este culto chegar, Senhor, aonde essas mensagens cantadas e reveladas chegarem, que o Senhor possa chegar primeiro, trazendo a cura, o milagre, trazendo a restauração, trazendo, ó Pai amado, a libertação, Senhor, e acima de tudo trazendo refrigério para essas almas, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, que através da tua santa e doce presença, os demônios sejam quebrados e lançados por terra, aniquilados, ó Pai. E nós cremos que no nome santo do teu filho Jesus, o Senhor será glorificado, ó Pai. Ó Deus, conduza esta reunião, que cada oportunidade, Senhor, seja para a glória do seu nome, Senhor. Se conosco nesta reunião, Senhor. Este é o nosso pedido e também já é o nosso agradecimento, porque nós estamos certos de que o Senhor já está operando e continuará operando milagres através desses cultos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É no nome de Jesus que nós já te agradecemos. Não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém. Para dar continuidade neste culto, nós convidamos as nossas irmãs para conduzirem os louvores. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a louvar conosco no 193. Deus Santo, se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates,
Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti o campeão. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse medo. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a
possa continuar abençoando as nossas irmãs que conduziram os louvores. Durante a semana orando, o Espírito Santo colocou no meu coração para convidar alguém para ministrar para nós essa noite, neste culto. Me fez lembrar do diácono Wellington, já peço para que ele venha até aqui para nos trazer a mensagem antes dele ministrar. Vamos louvar o Senhor em oração pela vida do nosso irmão. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela vida do teu filho, Senhor. Que há muito o Senhor tem usado na face da terra. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa continuar usando ele, Senhor, aqui neste culto, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Que toda distração, Senhor, que toda seta maligna seja quebrada e que o teu nome seja somente glorificado aqui neste culto, Senhor. Deus, que em nome de Jesus as mensagens que o Senhor tem colocado no coração do teu servo, que possa ir de encontro com cada ouvinte nesta noite, é o que nós te pedimos nesta hora, Senhor. E desde já nós também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Diácono Wellington, fique à vontade. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria para mim poder estar aqui nesta noite, para juntamente com os nossos irmãos podermos partilhar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do irmão Daniel, que está aqui na condução desse trabalho, bem como também das irmãs que estiveram na direção do louvor, e a todos os irmãos que estão aqui presentes também, e a você que está na sua casa, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Meus irmãos, eu gostaria de vos convidar para meditar comigo na palavra de Deus, em um texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus. Gostaria de ler no capítulo de número 9, vamos ler alguns versículos neste capítulo, Hebreus, capítulo de número 9. Quero ler com os irmãos inicialmente, do versículo 11 ao versículo 15. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha esparzidas sobre os imundos o santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quero ler ainda a partir do verso de número 24, que nos diz assim: Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, que é um texto muito lindo, um texto maravilhoso, todavia é também um texto para muitos de difícil compreensão. É certo, meus irmãos, que nós temos visto o nosso pastor Daniel, temos visto o presbítero Regis nas escolas dominicais, nos ensinar a respeito do livro de Hebreus, a respeito um pouco de tudo aquilo que a palavra do Senhor está nos trazendo aqui nesta noite. Mas eu gostaria, meus irmãos, de uma forma bem simples, transmitir-lhes a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. E eu gostaria de lhes falar a respeito de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Meus irmãos,
para que nós possamos entender aquilo que a palavra de Deus está nos falando aqui no livro de Hebreus, é necessário que nós entendamos qual era a nossa situação antes do Senhor Jesus Cristo vir à Terra. Nós bem sabemos, meus irmãos, que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E quando criado, o ser humano tinha a bênção de poder comparecer diante de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Gênesis, nos seus primeiros versículos, que Deus descia na viração do dia no jardim do Éden, e ali ele tinha uma comunhão íntima com o ser humano. Ali ele conversava com o ser humano recebia a visitação de Deus. Mas como nós bem sabemos, o pecado entrou na história. E quando o pecado entra na história, essa comunhão linda que havia entre o homem e entre Deus é desfeita. Esse pacto que havia entre o homem e Deus é desfeito. E é por isso que o pecado cheira mal ao nariz do Senhor. Porque o pecado é uma ofensa direta à santidade de Deus. E o pecado é aquilo que causa divisão entre o homem e entre Deus. O profeta Isaías, em um dos seus capítulos, se não me falha a memória, o capítulo de número 59, ele diz: Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, meus irmãos, o pecado é essa barreira que nos distanciava do Senhor. O pecado era essa barreira que nos tirou de perto do nosso Deus. Não havia mais comunhão entre o homem e entre o Senhor Jesus. Não havia mais comunhão entre o homem e o Deus Todo-Poderoso que está assentado no alto e sublime trono. A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era esse o meu e o seu estado. Era esta a situação da humanidade quando Jesus Cristo ainda não havia vindo. A humanidade estava distanciada do Senhor. A humanidade estava longe do nosso Deus. O salmista Davi, no Salmo de número 40, ele fala-nos um pouquinho a respeito da sua situação antes de Deus virar o seu rosto para ele. Ele diz assim, que ele estava em um lago horrível, ele estava em um charco de lodo. Esta era a situação da humanidade, afastada de Deus, longe da glória de Deus, longe da presença do Senhor Jesus. Talvez, irmãos, às vezes a gente pensa, alguns por aí pensam, mas eu sou tão bom, eu faço coisas boas, eu ajudo os necessitados, eu dou parte dos meus bens para quem precisa, eu ajudo aqueles que estão perto de mim, eu tenho o coração aberto para as outras pessoas, isto é bom e isto é maravilhoso. Mas o pecado, meus queridos, não é uma força que se vence com as nossas obras. Nós, meus irmãos, com toda a nossa capacidade de fazer o bem, jamais estaríamos aptos a resgatar a nossa alma, a resgatar a nossa vida do pecado. Nós estávamos presos, longe de Deus, distanciados do Senhor. Era esta a minha e a tua situação. Mas eu louvo ao Senhor, meus irmãos, porque Deus não se deixa escarnecer. E para tudo Deus tem uma solução. O inimigo lançou o pecado na humanidade, pensando que havia destruído de uma vez por todas a ligação, a aliança entre o homem e Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra, meus queridos, que desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano de salvação, Deus já tinha um plano de resgate para mim e para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite, meus queridos, porque muitas vezes nós passamos por esta vida e nós pensamos naquilo que nós não temos, nós pensamos naquilo que nós queríamos ter e ainda não conseguimos alcançar, nós pensamos naquilo que nós desejamos, mas ainda
ainda não alcançamos com as nossas mãos, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para vos falar a respeito da maior bênção que nós temos, a respeito da maior bênção que você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem tem. Você pode não ter muita coisa nesta terra, mas esta bênção você pode se alegrar porque você possui. Você é salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Deus, meus irmãos, ao ver a humanidade em um estado caótico do pecado, Ele resolveu em seu coração criar um plano de salvação. E a palavra do Senhor nos diz que na consumação dos tempos veio Jesus Cristo, nascido de mulher, o Verbo encarnado, para que hoje nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Esse Jesus, Ele veio do céu. E é interessante nós pensarmos, meus irmãos, que Jesus, Ele estava lá no céu, adorado por miríades e miríades de anjos. Os anjos passavam por Ele e cantavam aleluias, hosanas nas alturas. Os serafins com 6 asas voavam ao redor do trono cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os corais celestiais louvavam ao Senhor de dia e de noite. Mas quando chegou o tempo de Jesus vir à terra, eu acho isto lindo no nosso Senhor. Quando chegou o tempo de Jesus vir à terra, Ele não olhou para aquilo que Ele precisaria deixar, Ele não se prendeu àquilo que Ele tinha no céu. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Filipenses que Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quando chegou a vez de Jesus Cristo renunciar por um período de tempo a adoração dos anjos, renunciar por um período de tempo os céus, para vir à terra, meu irmão, Jesus não mediu esforço, Jesus deixou tudo para trás, para que Ele pudesse estar aqui, tão somente por amor da minha e da sua vida, tão somente por amor da minha e da sua alma. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos alegrar na presença de Deus. É por isso que nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor Jesus, porque o Deus que nós servimos, quando se trata de abençoar, de salvar o homem, Ele não mede esforços, Ele age, Ele atua, Ele trabalha, Ele faz acontecer. Então eu quero aqui liberar uma palavra para alguém que está aí em casa nesta hora, intercedendo por alguém que ainda não foi salvo, intercedendo por um filho que está desviado, intercedendo pelo esposo que ainda não se converteu, pela filha que não serve a Jesus, pelo marido que está longe da presença do Senhor. Eu quero lhe dizer uma coisa: pela fé, meu irmão, continue crendo, porque o Jesus que me salvou, o Jesus que te salvou, Ele continua salvando. E eu profetizo em nome de Jesus que haverá salvação na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, porque o escritor aos Hebreus agora, ele vai nos apresentar Jesus, e ele diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Quando nós falamos do sumo sacerdote, meus irmãos, é necessário que nós relembremos um pouquinho daquilo que nós tínhamos no Antigo Testamento. Como nós vemos pela palavra do Senhor Jesus, meus queridos, na época em que Moisés ele construiu o tabernáculo, que era aquele templo que o povo adorava Deus no deserto, aquele templo que era desmontado quando o povo precisava caminhar, aquele ali era o tabernáculo, conforme nós aprendemos há algum tempo atrás na escola dominical. Quando o povo estava ali, meus irmãos, adorando ao Senhor no deserto, Deus instituiu o serviço sacerdotal. Os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis
responsáveis por todo o trabalho no templo eram os obreiros. Eles desmontavam o tabernáculo, eles montavam o tabernáculo. Quando o povo caminhava, eles carregavam as peças e os utensílios do tabernáculo. Eles eram os sacerdotes. Mas dentre os sacerdotes havia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que era encarregado, meus irmãos, de oferecer o sacrifício anual diante de Deus por conta do pecado do povo. Então esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, trazendo consigo o seu sacrifício, o sangue, e através daquele sangue que ele trazia, ele oferecia aquele sacrifício a Deus, para que primeiramente os seus pecados fossem perdoados, e depois o pecado do povo fosse perdoado também. A figura do sumo sacerdote era uma figura extremamente importante no meio do povo de Israel, porque todo ano o sacerdote entrava na presença de Deus para oferecer sacrifício pelo pecado. Então, no ano, o sacerdote se preparava, ele se separava, ele se santificava e entregava sacrifício a Deus para que o pecado do povo fosse perdoado. No outro ano, lá estava o sacerdote novamente oferecendo sacrifício a Deus para que o pecado do povo fosse perdoado. No outro ano, o sumo sacerdote novamente se colocava diante de Deus para oferecer o sacrifício para o povo que tivesse os seus pecados perdoados. Agora, o que eu acho interessante, meus irmãos, é que o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote por excelência, e no texto que nós lemos, nós conseguimos entender o porquê. Ele é o sumo sacerdote por excelência, meus irmãos, porque ele ofereceu um sacrifício que tem efeito eterno. Ele ofereceu um sacrifício com efeito eterno, irmão. O que isso quer dizer é que Jesus Cristo, ele salvou no passado. O sangue de Jesus Cristo teve poder para salvar no passado. O sangue de Jesus ainda tem poder para salvar no presente. E o sangue de Jesus terá poder para salvar até o arrebatamento da igreja. O sumo sacerdote lá na época de Moisés, irmãos, o sacrifício dele valia só por um ano, porque no outro ano ele tinha que estar lá de novo. Passava mais um ano, lá estava o sumo sacerdote novamente sacrificando. Mas o meu e o seu sumo sacerdote não. Há 2000 anos atrás ele se sacrificou na cruz do Calvário, e até hoje esse sacrifício tem poder, até hoje esse sacrifício tem efeito. Nós somos salvos, meu povo, porque ele morreu por nós. O sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito. Glória a Deus. Eu me lembro que certa feita eu estava ouvindo um pregador pregar, e ele falou algo que muito simples, mas que ficou guardado no meu coração. Ele disse assim, que não existe melhor pagador do que Jesus, porque Jesus pegou a pior mercadoria que existe, que é eu e você. Jesus pegou a pior mercadoria que existe, pagou o preço mais alto da história e ainda pagou adiantado. Aleluia. Porque o preço foi pago há 2000 anos atrás. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, lhe dizer uma coisa: deixa para trás todo o peso do teu passado, deixa para trás todo o peso, todo o fardo que você carrega. Mas, irmão Wellington, você não sabe quem eu fui, irmão Wellington, você não sabe quem eu sou. E deixe-me lhe dizer algo para você: nem me interessa saber, meus irmãos, o que me importa é que há 2000 anos atrás, Jesus abriu o braço na cruz do Calvário e morreu pela minha e pela sua vida. Não importa quem você foi, não importa quem você é, o sangue de Jesus, ele alcança você, ele muda a tua vida, ele muda histórias, aleluia. Vamos tirar um momento aí, você na sua casa, nós aqui enquanto estamos gravando este culto, vamos tirar um momento para nos lembrar de quem nós éramos, de onde nós estávamos. Vamos tirar um momento para olhar para nós mesmos, e nós vamos ver que nós somos maus, nós vamos ver que nós somos pecadores, nós vamos ver que tem tanta coisa ruim dentro de nós, mas o bom, a palavra de Cristo para a nossa vida é que, apesar de tudo isso, o sangue de Jesus ainda nos purifica, o sangue de Jesus ainda nos guarda, o sangue de Jesus ainda nos cobre. O sacrifício foi feito há 2000 anos, mas ainda hoje este
sacrifício tem poder para purificar as É nossas verdade, Jesus. Glória a Deus. É por isso que ele é o sumo sacerdote. Porque ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. Aleluia. Fiel por toda a Louvado seja vida. o nome do Senhor Jesus. Jesus não precisa morrer de novo, irmão. Tem certas ideologias por aí, tem certas heresias que a gente ouve por aí de gente dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Pasme vocês que existe isso. Gente pregando que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Isso é coisa do diabo, irmãos. O sacrifício de Jesus é suficiente, sim. Nós estamos salvos por conta deste sacrifício. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele também é o nosso sumo sacerdote, meus irmãos, porque ele se compadece das nossas fraquezas. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 15, uma palavra muito linda e muito interessante a respeito do nosso sumo sacerdote. A Bíblia nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Glória a Deus. O nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote se compadece das nossas falhas. O que eu quero dizer aqui, não é que Jesus ele é conivente com os nossos erros. Não é que Jesus ele aceita nossos erros, ele aceita nossas falhas, não. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que apesar das nossas falhas, ele continua nos amando. Bendito É que apesar dos nossos pecados, ele continua se compadecendo de nós. A misericórdia dele é tão grande que apesar das nossas fraquezas, ele continua nos amando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nessa noite eu quero lhe dizer uma coisa: ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele se compadece de mim. Ele se compadece de você, ele te conhece, ele nos conhece, igreja. Ele sabe onde dói, ele sabe as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. E é lindo, meus irmãos, porque Jesus nunca vai nos lançar nossas fraquezas em rosto. Jesus nunca vai nos lançar as nossas dificuldades em rosto. Jesus não é igual ao homem, que você não pode pisar no calo dele, que ele começa a jogar tudo, um monte de coisa na nossa cara. Não, a gente erra, a gente peca, mas toda vez que a gente pede perdão ao Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele inaugurou um melhor pacto, uma melhor aliança para nós. Veja, irmãos, veja como esse sumo sacerdote é maravilhoso. Ele nos trouxe bênçãos tão lindas e tão poderosas. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Antigo Testamento, nós vamos ver que apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote tinha a oportunidade de se colocar diante do Senhor. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o seu incensário na mão e com o sangue que ele iria oferecer em sacrifício, ele se colocava dentro do Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, a palavra do Senhor nos ensina que a arca do testemunho estava ali, a arca da aliança. E quando o sacerdote estava oferecendo o sacrifício e Deus queria falar com ele de alguma forma, a Bíblia Sagrada nos diz que do meio dos querubins ele ouvia a voz de Deus. E Deus ali falava com o sumo sacerdote. E nós hoje cantamos os hinos que nos falam do Santo dos Santos. E nós, meus irmãos, nos alegramos ao lembrar de quão lindo deveria ser a oportunidade de estar ali, envolvido pela fumaça do Santo dos Santos, podendo entregar a nossa adoração no Santo dos Santos, podendo louvar ao Senhor no Santo dos Santos. Mas a verdade é, meus irmãos, que muito provavelmente, se vivêssemos naquela época, nós não poderíamos desfrutar disso, nós não poderíamos desfrutar dessa bênção, porque precisaríamos ser da tribo de Levi, porque precisaríamos estar na linhagem de Arão, porque precisaríamos de um tempo de preparação, e muitos de nós, para não dizer todos, não teríamos a oportunidade de ter a graça de entrar no Santo dos Santos. Mas quando o nosso sumo sacerdote veio, aleluia, e ofereceu o sacrifício na cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? O que isso significa, meu irmão, é que você hoje, nós, meus queridos, temos a oportunidade de sentir a presença do Senhor,
de estar na presença de Deus, aleluia. E olha que lindo, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus, capítulo 28, verso de número 20, uma das promessas mais lindas que Jesus nos deixa é esta aqui: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que eu quero dizer, meu irmão, é que não tem nada nem ninguém que possa te impedir de se colocar na presença do Senhor, de sentir a presença de Deus na sua vida. Enquanto você ouve esta mensagem, você pode sentir a presença de Deus. Enquanto nós estamos trabalhando, nós podemos sentir a presença de Deus. Enquanto estamos nas ruas da cidade, podemos sentir a presença do Senhor. Não importa onde nós estejamos, quando nós nos colocamos na presença dEle, Ele se apresenta diante de nós. Nós temos esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que bênção, meus irmãos, é esta? Eu comecei esta mensagem dizendo que nós estávamos separados de Deus, mas o que Jesus fez foi com uma mão. Ele pegou tudo aquilo que estava nos tirando da presença do Senhor, e a Bíblia Sagrada nos diz que Ele levou consigo toda a cédula de dívida que nos era contrária e cravou elas na cruz, nos dando liberdade e acesso à presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus. Eu posso sentir a presença do Senhor. Não perca tempo, meu irmão. Viva na presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Esteja na presença de Deus. A presença do Senhor é a presença mais linda e mais poderosa onde nós podemos estar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, meus irmãos, procurar mais por isso. É interessante, quando nós olhamos lá no mundo, o mundo está toda hora fazendo de tudo para estar na presença de seus ídolos. Você liga a televisão e você percebe as pessoas ficando horas e mais horas na fila de shows para chegar perto, para garantir um bom lugar. Eu quero estar na frente do palco porque o meu ídolo vai cantar. E nós, meus irmãos que estamos na igreja, muitas vezes somos negligentes com a presença do Senhor. Muitas vezes nós não temos este mesmo amor para com a presença de nosso Deus. Não, meu irmão, desfrute da presença de Deus na sua vida. Queira mais da presença de Deus na sua vida. Busque a presença do Senhor na sua vida. Busque intimidade com Ele. Deseje estar diante dEle. Aproveite este momento em que muitos de nós têm que ficar em casa. Tire um tempo para se colocar na presença do Senhor. E eu te garanto, meu irmão, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque o sumo sacerdote, ele propiciou isso para mim e para você. Nós temos liberdade para estar na presença de Deus. Uma bênção, meus irmãos, que nós temos hoje. A Bíblia Sagrada nos diz o texto que nós lemos, que graças ao nosso sumo sacerdote, nós podemos hoje servir a um Deus vivo. Obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus vivo. Aleluia. Nós servimos a um Deus vivo, irmãos. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Eu venho de um lugar, irmãos, que é cheio de idolatria. E às vezes a gente está andando aqui, eu não sei se é muito comum, mas lá na borda de onde eu vim, a gente estava andando nas ruas da cidade e daqui a pouco a gente tinha que sair um pouquinho da frente porque vinha aquela multidão em procissão, cantando, falando aqueles trem que eu não entendia direito. Eu era criança, eu ficava com medo daquele negócio. Eles vinham com um monte de gente com velhinha na mão, carregando o seu Deus nas costas, e eu olhava para aquilo e eu pensava, mas que esquisito esse povo que carrega o Deus deles, né? Porque eles adoram a um Deus, meus irmãos, morto, a um Deus que precisa ser carregado. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nesta noite é que graças ao sacrifício de Jesus Cristo, nós servimos a um Deus vivo. Aleluia. Nós servimos a um Deus vivo. Glória a Deus. O que significa servir a um Deus vivo? Eu vou lhe dizer o que significa servir a um Deus vivo. Servir a um Deus vivo significa que quando você ora, Ele ouve. Obrigado, Jesus. Servir a um Deus vivo significa que quando você chora, Ele enxerga. Aleluia. Significa que quando você pede, Ele dá. Aleluia. Significa que quando você clama, Ele estende a mão. Significa que quando você chora, Ele responde. Aleluia. Você serve a um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que enxerga, um Deus que ouve, um Deus que estende as mãos, um Deus que te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós servimos a um Deus vivo. E para encerrar, meus irmãos,
Talvez essa é a maior bênção que nós vamos receber. A maior bênção, meus irmãos, que nós vamos receber do nosso sumo sacerdote. É interessante, porque o versículo de número 28 que nós lemos diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se apenas uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Depois, meus irmãos, que o nosso sumo sacerdote nos comprou, ele ainda vai nos dar uma bênção maravilhosa. E deixe-me dizer uma coisa, está para acontecer. Nós estamos vivendo um momento aí de pandemia, onde uma doença, uma enfermidade que surgiu na China, lá numa terrinha, lá num canto da China chamado de Wuhan, saiu daquele lugar, veio parar aqui no Brasil, chegou aqui em Sumaré, por incrível que pareça, chegou na Borda também, já tem caso confirmado lá na Borda, um negócio que saiu lá da China, e os homens, meus irmãos, estão batendo cabeça, tentando encontrar uma vacina para essa enfermidade. Tudo isso, igreja, nos mostra que esta segunda vinda, que esta segunda vez que o sumo sacerdote vai aparecer está chegando. A hora é chegada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está chegando a hora. Está chegando a hora em que nós ouviremos a trombeta soar. Está chegando a hora em que o alarido será tocado. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Coríntios capítulo 15, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, a trombeta soará. O nosso sumo sacerdote, depois de nos religar a Deus, depois de nos comprar com o seu precioso sangue, depois de se compadecer de nós, de interceder por nós, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir uma segunda vez, e quando ele vier, ele virá para buscar a mim e a você. Glória a Deus. Ele vai buscar cada um de nós. Aleluia. Chegará o dia em que nós deixaremos esse mundo para trás. Louvado seja Deus. E eu me alegro ao pensar nisso. Chegará o dia em que nós deixaremos o choro desta terra. Chegará o dia em que nós deixaremos as dores desta vida terrena, em que nós deixaremos as labutas desta vida terrena. Chegará o dia em que cada lágrima valerá a pena. Chegará o dia em que cada não valerá a pena. Chegará o dia em que cada vez que nós anunciamos alguma coisa por amor de Cristo valerá a pena. Esse dia está chegando. O nosso sumo sacerdote está voltando. Segunda vez ele aparecerá, e todo aquele que estiver esperando esta tão grande salvação subirá a encontrar-se com ele nos ares, e eternamente nós estaremos juntos dele. Então, meu querido, escute esta palavra. Você que já aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, fique firme, não largue a sua cruz, não deixe a sua fé, permaneça, ainda que com lágrimas, ainda que com dores, ainda que gemendo, permaneça firme na presença de Deus. E você que está ouvindo esta palavra, talvez alguém mandou um link para você aí no seu WhatsApp, talvez você se deparou com esta mensagem no YouTube. Deixe-me dizer uma coisa, escute aquilo que a palavra de Deus te diz. Ainda dá tempo. Aleluia. Dá tempo de você correr atrás de Jesus, dá tempo de você aceitá-lo como Salvador da sua vida. E prepare-se, porque quando você fizer isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Assim como ele entrou em mim e fez de mim uma nova pessoa, ele vai entrar na sua vida, vai mudar você de dentro para fora, escreverá o seu nome no livro da vida no céu, e naquele dia, quando ele voltar, você subirá também a encontrar-se com ele nos ares. Fique com esta palavra, e que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Eu queria agora convidar você e toda a sua família para nós fazermos uma oração. Se você está vendo essa mensagem, esse culto, juntamente com os seus aí na sua casa, e nós que estamos aqui agora, vamos nos colocar de pé, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos clamar, vamos orar neste momento. Vamos pedir para que o Senhor Jesus continue salvando. Vamos pedir para que o Senhor Jesus continue restaurando vidas.
Vamos pedir para que o Senhor Jesus fortaleça. Vamos pedir para que Jesus entre aqui, neste lugar, aí na sua casa. Vamos pedir para que o Senhor abra as portas dos céus e derrame uma chuva de bênção sobre nós. Nós cremos, meus irmãos, que apesar de tantas lutas que nós temos passado, apesar de tantas lutas que nós temos enfrentado, o Senhor continuará fazendo maravilhas em nosso meio. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos e te louvamos, ó Deus, nesta noite. É tão bom, Senhor, te servir. É tão bom, Jesus, estar diante de Ti. É tão bom, Pai, poder chamar-te de sumo sacerdote. É tão bom poder chamar-te de meu Senhor e Salvador Jesus. Senhor, nós oramos neste momento, e pedimos a Ti, ó Pai, que entre agora nos lares, que entre agora nas casas, onde houver alguém assistindo esse culto, onde houver alguém agora fazendo esta oração, que esta pessoa, meu Pai, sinta um renovo na Tua parte, que esta pessoa sinta agora, meu Deus, uma graça tal que encha o seu coração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor agora entre os lares e que haja restauração, que haja renovação, que haja curas, que haja salvação, Senhor, em nome de Jesus, o Teu sangue, ó Deus, o Teu sangue, ó Jesus, ainda tem poder para salvar. Então salva na casa da Tua filha, salva na casa do Teu filho, estende, Pai, as Tuas mãos e opera o milagre, Senhor. A alegria da salvação volta neste coração, ó Pai, neste lar, ó Pai, e que tão somente, ó Deus, na Tua glória, das e no prisões, Teu poder, ó Pai, reine sobre esta casa. Em nome de Jesus Cristo, que as ataduras caem por terra, que as algemas caiam por terra, que os grilhões caiam por terra, e que o Seu nome, Senhor, seja perpetuamente glorificado no meio do Seu povo e na nação brasileira. Pai, em nome de Jesus, que haja sempre liberdade para que o Seu nome seja adorado, que haja da Senhor, transformação, renovação, glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, certos, certíssimos, ó Pai, Tu és fiel para nos ouvir, e tanto mais poderoso para nos responder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Que Cristo Jesus ele possa falar no coração de cada um. Tenho certeza que Ele já tem falado. Para a gente finalizar esse culto, curva a sua cabeça, estenda suas mãos. E nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos possam dizer Amém. Deus abençoe.